amores lindos do meu coração. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra você. Mostrar não, falar, né? E Daiane. Pois é, hoje eu vou fazer uma resenha da minha humilde e sincera opinião do que eu achei do livro. Vou mostrar. Era pra eu ter gravado essa resenha há muito tempo, gente. Mas assim, eu fiquei com preguiça, sério. Acho que tudo tem um tempo certo pra acontecer. Eu tô apaixonada pela lua. Meu Deus, ela tá me olhando assim, eu tô olhando pra ela. Eu tô me encantando mais. Sabe o encanto da lua? Ela tá bem grande. Vocês não vão conseguir ver, não vai focar se eu mostrar. Enfim, mas olha o livro que eu tô lendo. Eu li. Ah, eu amei esse livro e quero ler o 2. Antes que o café esfrie. Foi um livro de uma leitura coletiva lá do meu clube do livro Tintas e Chás. Inclusive, se você quiser fazer parte, me chama que eu mando o link pra você. Eu só não coloco o link nas minhas redes sociais, assim, pra todo mundo ver. Eu quero que entre pessoas que gostam. Eu não quero pessoas que não gostam de literatura lá. Não faz sentido. Eu já pertencia a grupos muito desorganizados, com pessoas que não tinham interesse nenhum em literatura ou arte, enfim. Não fazia sentido tá lá. Então, se você realmente gosta, me chama que eu te mando, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá. Basicamente, foi uma leitura coletiva. Eu não escolhi, foi uma escolha em conjunta. Na verdade, foi assim. Teve uma enquete, o mais voltado seria o que todo mundo iria ler juntos, né? E aconteceu isso. Ficou Noite das Bruxas e Antes que o Café Esfrie. Eu queria ler Antes das Bruxas também, porém eu não consegui, infelizmente. Mas fica pra uma próxima. Eu tenho ele aqui no meu Kindle e talvez eu leia ele esse mês, quando eu terminar um outro, que também é uma leitura em conjunto, só que cada um vai ler um livro individual. Um livro que tá na sua prateleira e você ainda não leu. Então eu tô lendo um que eu tô... Não vou falar nada, vai ficar... Eu não vou falar nada sobre outro livro, mas é isso. Vamos falar sobre Antes que o Café Esfrie. Antes que o Café Esfrie é bom, Dai? Calma lá que nós vamos chegar nesse ponto. Ele é um livro interessante, porque assim, é um livro que basicamente conta a história de frequentadores de um café, que se chama Funiculi Funicola, que fica localizado no Japão. E o nome do autor, pra quem não sabe, é Toshikazu Kawaguchi. Olha só o que tá escrito na capa. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Você voltaria no passado ou no futuro? Como assim voltaria? Você nunca foi pro futuro, né? Como eu falei, é interessante, não é? Então, é um cafezinho que se chama Funiculi Funicola, localizado, acho que em Tóquio. Ele é um pequeno café subterrâneo, tá? Lembrando que não importa a estação do ano, o café sempre vai estar numa temperatura agradável. Se tá calor demais, o café vai ficar na mesma temperatura, gente. Não tem ar-condicionado, é um detalhe, tá? Então, assim, é interessante, não é? É curioso. E eu tenho quase certeza que ele fica em alguma das ruas ali de Tóquio, tá? Porque fala que é uma cidade grande, eu acho que é Tóquio, eu tenho quase certeza. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, tá? Basicamente, esse café, ele é rotulado como uma lenda urbana de voltar ao passado. As pessoas falam, nossa, aquele cafezinho ali, você consegue voltar no passado. Só que tem um porém, gente, o café, ele é cheio de regras. Tem muitas regras. Pra você voltar no passado, tem muitas regras. E as pessoas acabam desistindo, porque são tantas regras e as regras são absurdamente chatas. Então, assim, no meio do caminho as pessoas desistem, porque a regra é chata e ninguém quer seguir as regras. Imagina só, tem que voltar antes do café esfriar. Se o café esfria... É isso. E nem todo mundo tem mente pra entender todas as regras. Então meio que fica nisso. São poucas pessoas que voltam no passado ou no futuro. E assim, o livro ele tem 4 capítulos. E os 4 capítulos eles são muito necessários. Talvez é necessário entender os 4 capítulos pra ler o Antes que o Café Esfrie 2. Que talvez vai fazer mais sentido. Todos os personagens são importantíssimos, tá? Todos. Nenhum passa despercebido. Até a menina que serve o café é necessária, tá? Então assim, basicamente você consegue voltar no tempo. Fazer essa viagem ao tempo. Mas... é só em uma cadeira específica, no localzinho ali do café. Então só uma cadeira permite a pessoa viajar no tempo. E a outra regra chata, você só consegue encontrar pessoas que estiveram no café. Ou seja, se eu entrei no café e você quer voltar no passado pra falar comigo, enfim, você vai conseguir porque eu já estive no café. Mas se eu nunca estive no café, você não vai conseguir porque eu nunca estive no café. Entendeu? É basicamente isso. Outra regra chata é que quando você estiver no passado, você não pode levantar da cadeira. Você tem que ficar sentada na cadeira. Então isso faz com que as pessoas desistam. Que regra, né? E outra regra também é que tudo que foi feito no passado, ou talvez no futuro, não vai alterar o presente. Então é uma regra chata que as pessoas também não entendem. Mas vocês vão entender quem estiver lendo. Eu sei que pode fazer 0 sentido, mas vocês vão entender depois. Parando pra pensar, tem uma reflexão ali. Mas a regra mais importante é que você deve voltar no presente antes que o café esfrie, tá bom? Essa é a regra fundamental, é a mais importante de todas. Você tem que voltar antes que o café esfrie. Então eu acho que essa é a maior qualidade do livro, né? Uma obra de realismo fantástico, alguma coisa assim, eu diria. Então é legal, porque mescla a fantasia com a realidade. Uma coisa que me deixou a desejar, ou talvez eu não prestei tanta atenção, mas é o que eu percebi,
percebi, inclusive vou até falar com as meninas, águas passadas, né? Não precisa, deixa pro Antes que o Café Esfrie 2 pra quem leu. É que eu acho que não foi apresentada de uma forma exemplar, ou enfim, como basicamente as viagens funcionam. Então eu acho que deveria ter mais explicações sobre isso, como a viagem funciona, sabe? Acho que faltou isso. Também não tem grandes eventos históricos ou determinar o destino da humanidade, não tem nada disso, tá? É apenas o andar da vida de algumas pessoas ali que vivem naquela região, nada demais. Mas é legal porque a gente se aprofunda em todas as camadas, né, de cada personagem. Então, cada capítulo tem um personagem ali, e lembrando que o livro ele não é focado só em um personagem. Então, começa com a menina e o namorado, aí vai pras irmãs, aí vai pra mulher com o esposo que tem Alzheimer, aí vai pra mães e filhas, enfim. Então, cada capítulo é a história de um personagem. Cada capítulo focado em um encontro. Mas, gente, todos são necessários pra você poder entender, tá? Porque, assim, meio que eles se entrelaçam de uma forma linear. Então, é legal pra vocês entender que, querendo ou não, um já viu o outro, entendeu? A menina e o namorado com certeza já viu fulano de tal, enfim. Bom, no primeiro capítulo mostra a história de Fumiko. Eu acho que é assim o nome dela, gente, porque eu, na verdade, vou até deixar meu microfone aqui. Sendo bem sincera com vocês, eu não prestei muita atenção nos nomes, porque eu não tenho o hábito de ler livros japonês. Eu nunca li. Esse aqui é o meu primeiro livro japonês. É com autor japonês, localizado no Japão, com personagens com nomes tão diferentes pra mim. Então, meio que eu inventava nomes, eu trocava o nome deles pra nomes mais fáceis. Então, um nome fácil. Um exemplo, Thalita. É um nome muito fácil. Então, eu trocava o nome da Fumiko por um nome muito fácil. Então, basicamente, o primeiro capítulo é sobre essa menina, meio que teve uma DR com o namorado, e ela quer voltar no passado. Eles estavam no estabelecimento, tá? Eles tiveram uma brigazinha, enfim. Mas ela quer voltar no passado pra consertar algumas coisas, né? Pra poder se entender, porque ele tá indo pros Estados Unidos, acho que a trabalho, se eu não me engano. E aí ela quer voltar no passado pra poder se entender com ele, resolver aquela questão ali amorosa, as briguinhas, enfim. E aí tem a mulher que serve café, tem o dono do estabelecimento. Tem que anotar, gente. Vocês têm que anotar o nome de cada um pra vocês não se perderem, que nem eu, tá? Porque eu fiquei perdida igual segue no tiroteio. A história dos personagens eu achei bem interessante, porque eles são frequentadores do café. Eles não se conhecem, assim, eles não têm, tipo, um vínculo, uma amizade, enfim. Mas sabe quando você vê uma pessoa ali? Eu, por exemplo, quando eu vou numa loja, eu sempre vejo as mesmas pessoas lá. Então, tipo, pessoas que frequentam aquele estabelecimento com frequência, sabe? Pode soar um pouco caricato? Sim, pode. Mas é legal, tá bom? São 4 capítulos, e os 4 capítulos eu achei interessante. Mas o que mais me pegou foram das irmãs e da mãe e filha. Eu achei legal da esposa, porque mexeu comigo também, tá? Porém, o que me cativou e o que eu senti, tipo assim, toda a emoção e todo o sentimento, a envolvência, e de certa forma eu me identifiquei, foram o capítulo, se foi o segundo, que teve das irmãs, né, que foi lá, enfim, pra tentar se reconciliar com algumas brigas. O 4º capítulo, se eu não me engano, não, o 3º. Agora eu tô confusa. Eu acho que é quando acontece o que aconteceu. Enfim, mexeu muito comigo, tá? As personalidades dos personagens são muito diferentes umas da outra, tá? Deixando bem claro. Mas são completamente cativantes. Então, eu achei que cada personagem foi muito bem construído, muito bem elaborado. Então, eu achei que o autor, ele realmente teve um ponto válido nesse critério em relação ao desenvolvimento de cada personagem. Como todo livro, teve alguns pontos negativos, porque assim, gente, eu vou fazer os pontos negativos fora da ordem, tá? Então, assim, é o que eu tô lembrando. Por exemplo, teve a questão das roupas. Eu achei que o autor, ele poderia ser mais criativo em relação à roupa dos personagens, sabe? Porque eu gosto de imaginar tudo. Eu gosto de imaginar a pinta que a pessoa tem no rosto, eu gosto de imaginar a cor do cabelo, o comprimento das unhas. O autor, ele poderia ter aproveitado mais os personagens em relação ao desenvolvimento. Apesar de ser muito bem construído, muito bem elaborado cada personalidade dos personagens, eu acho que ele poderia ter desenvolvido melhor a ligação da inteligência de cada personagem, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Como eu falei, em relação às vestimentas, eu achei que tudo foi muito bem limitado em relação às cores, sabe? Parecia... não sei, parecia que faltou ânimo. Eu não falo só em questão das roupas, gente, porque tá me atrapalhando toda hora, mas eu falo também na questão da decoração do estabelecimento. Eu acho que não só em questão as roupas, mas também os detalhes redundantes, sabe? Do estabelecimento. As cores, né? Eu já falei cores. Achei que faltou mais criatividade. Eu não sei o que vocês chamariam. É porque, assim, é difícil ter que explicar, porque talvez quem não leu não vai entender o que eu tô querendo dizer, mas, por exemplo, é porque o lugar é apresentado várias vezes, né? Então parece que as pessoas enxergam os lugares da mesma forma, mas não é assim. Às vezes eu enxergo um lugar diferente do que você tá enxergando. Por exemplo, pra mim, talvez o
azul, ele tem uma vibrância muito maior, então eu poderia enxergar aquele azul de uma forma mais profunda, diferente de uma outra pessoa que enxerga o azul de uma forma mais normal, entendeu? Por ser o mesmo estabelecimento, eu achei que faltou riqueza em detalhes e criatividade em relação à construção do estabelecimento, das roupas, das cores, do cenário. É como se todos os personagens enxergassem tudo com os mesmos olhos. Então eu acho que essa é a minha crítica em relação à parte da minha imaginação, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Mas olha, eu acho assim, já saindo das críticas e pulando pros pontos positivos, eu acho que a qualidade dos capítulos, ela aumenta gradativamente, eu acho. Porque o primeiro capítulo, ok. Segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, cara, amei. Sério, muito bom. O primeiro capítulo ele só perde a força em comparação aos demais porque ele tá apresentando a primeira função ali de tudo. Então, é a menina que brigou com o namorado, enfim, não vice-versa, os dois têm uma DRzinha. Então, pra mim, faltou mais função no primeiro capítulo. Acho que só foi uma apresentação, né, pra gente poder conhecer um pouco do estabelecimento, da narrativa em geral. Mas ele só perde esse papel, assim, de interessante porque ele tá cumprindo o papel de introdução. Já a partir do segundo capítulo, a gente já percebe uma coisa mais interessante, em relação à introdução, que a gente já tá mais familiarizado com o ambiente, a gente já acaba se surpreendendo mais com algumas informações que talvez a gente passou despercebido no primeiro capítulo, e aí vai surgindo mais diálogos, né, nas mesas do café, que não são muitas, mas tem diálogos, então as peças elas vão se encaixando, vão fazendo a gente se emocionar, aí vai pegando a gente de jeito. Então, resumindo, o primeiro capítulo é fofo, digamos assim, o segundo é tristeza, sabe? Eu até tô rindo, mas é de nervoso mesmo. Então, o terceiro capítulo, ele continua com aquele sentimento de tristeza. E aí, esse último capítulo, ele fecha com chave de choro. Não vou nem falar de chave de ouro, é chave de choro, porque dá vontade de chorar, hein? Antes que vocês perguntem, eu achei a escrita bem simples, tá? Então, por isso que eu falo, pra você que não tem o hábito de ler e tá querendo começar, dá uma chance pra esse livro aqui, que eu acho que ele é um bom começo, porque ele é gostosinho, ele é rapidinho. Eu quero ler muito o segundo, porque dizem que é muito bom, tão bom quanto esse. E pra poder entender tudo o que acontece nesse café, todas as regras e tudo mais, você tem que ler o segundo, porque no segundo tem todas as explicações. O terceiro, então, tem mais explicações ainda, da mulher fantasmagórica, de todos os personagens possíveis. Eu acho que o ponto mais importante da narrativa inteira é que o livro, ele traz uma maneira da gente refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos arrependimentos. Como eu falei, o capítulo onde as irmãs têm aquela discussão familiar, enfim, e a pessoa você não mandar mensagem, ou você não procurar, ou não pedir desculpas, e depois vem o arrependimento, porque as coisas acontecem e a vida é muito imprevisível, então a gente nunca sabe quando vai ser o último dia que você vai ver aquela pessoa. Faz a gente ter essa reflexão super importante, onde eu me identifiquei, eu até falei isso lá no Clube do Livro, e eu me senti tocada por esse capítulo. Foi por isso que eu me emocionei, porque realmente é o que aconteceu comigo, de uma forma tipo assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ligado e me despedido. Então, o mesmo praticamente aconteceu com a sua irmã. Não o mesmo, mas de uma forma similar. Então, o livro, ele traz essas reflexões internas, onde a gente pode refletir e ponderar e talvez aplicar de certa forma, fazendo com que a gente dê mais valor para as pessoas ao nosso redor. Então é legal. Gente, eu vou ter que finalizar rápido esse vídeo, porque eu vi que tá louco pra dormir, a Lúcia já tá dormindo. Eu tô gravando esse vídeo 1h da manhã. Então assim, apesar de você ir no passado e você saber que as coisas não podem mudar no presente, o livro ainda traz a reflexão de que as coisas ainda estão acontecendo, sabe, gente? Você vai viver. Mesmo que não seja da maneira como você quer, mas alguma coisa você vai aprender com aquilo. Você não vai mudar o passado, mas de certa forma o passado, ele vai te transformar. Ou seja, o presente, ele vai te transformar porque você aprendeu algo do passado, entendeu? Então é muito interessante ver as decisões futuras de cada personagem, as realizações e a maneira como eles enxergam a vida após cada experiência, seja passado, presente, futuro, tá? Porque tem gente que vai pro futuro também. Tem gente que vem do futuro pro presente. No primeiro livro, agora não sei no segundo. Teve algumas pessoas que falaram que o livro é um pouco monótono, porque assim, fica nisso, passado, presente, o café é pequeno, então como eu falei, poderia ter mais fundamento em relação às viagens. Então pode parecer um pouco, entediante, não é pra mim, mas vai por mim. Ele é muito gostoso de ler, sério, você não vai cansar. Talvez o primeiro capítulo ele não te pegue de jeito, mas do segundo em diante, meu Deus, é muito legal. Então, conforme você vai lendo, quanto mais você lê, termina o primeiro capítulo, as peças, elas vão se encaixando e as coisas vão fazendo mais sentido. Mesmo que, por exemplo, eles não têm relação nenhuma. Primeiro personagem,
do primeiro capítulo não tem relação com as meninas, ou com a mulher, ou com a esposa e o marido, é interessante, sabe? A história faz sentido. Eu não sei explicar. É como se cada vida ali se envolvesse de uma forma emocional e cada história tivesse uma importância na narrativa. Então, basicamente é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo. É a minha xícara de chá, cheia, tá? Bem cheia mesmo. Eu dou 4 estrelas pra esse livro. Se você procura um livro, vai te fazer refletir, um livro que vira a chavinha da sua mente, faz com que você pense mais sobre as outras pessoas, as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, ou será que eu voltaria ao passado? O que eu faria se eu estivesse no passado? O que eu mudaria? Ou presente? Então, eu acho interessante. Agora, o futuro é uma coisa complicada, né? Mas são histórias que mexem com o coração, que vai fazer você refletir. E é isso, basicamente, sabe? O livro é muito bom, então eu aconselho, tá? Eu sei que teve uma peça de teatro, ele foi lançado em 2020? Não sei, mas ele é muito famoso no Japão. Então, assim, eu recomendo demais. Eu espero que vocês gostem. Quem lê, por favor, volta aqui nesse vídeo, comenta o que você achou. Não importa se você gostou, se você não gostou, eu só quero saber a sua opinião, tá? Porque a leitura, a literatura, ela é muito individual. Como eu sempre falo em todos os meus vídeos, porque gente, livros que eu gosto, talvez vocês não gostem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não perca os próximos vídeos, tá bom? Vai ter vlog de leitura. E é isso, um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e tchau!